Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do programa Sala Debate. Hoje vamos falar de um assunto que está presente no dia a dia de cidadãos do mundo todo. As rotinas de gente com os mais variados perfis, idades, condições socioeconômicas, enfim, um tema capaz de provocar mudanças tão rápidas na sociedade quanto a sua própria capacidade de entendimento do assunto. Eu estou falando da era digital, sobre o papel da tecnologia e da internet no nosso cotidiano, sobretudo de adolescentes e jovens que, através de tablets, computadores, relógios, aplicativos e, sobretudo, também com o uso de um telefone, promovem revoluções. Segundo uma pesquisa feita com a Juventude Conectada, cerca de 52% dos jovens acreditam que a internet aumenta a participação das pessoas em manifestações e movimentos sociais. E outros 60%, por exemplo, sabem utilizar a internet para planejar ou desenvolver uma ideia empreendedora. Pois é, nesse sentido, o estudo foi realizado pela Fundação Telefônica Vivo, em parceria com o IBOP, Inteligência, o Instituto Paulo Montenegro e a USP, Universidade de São Paulo. No total, 1.440 jovens de 16 a 24 anos foram ouvidos em 5 regiões do país no ano de 2013. O objetivo da pesquisa? Entender o comportamento do jovem na era digital e as transformações e oportunidades geradas a partir da conexão. Perguntinha simples, né? Que vai vir de ponto de partida para a nossa discussão no programa de hoje. Aqui conosco, a gente tem a honra de convidar 3 participantes. O Luiz Fernando Guggenberger, ele que é gerente da Fundação Telefônica Vivo. O Luli Radfarer, ele que é professor de comunicação digital da ECA, na Universidade de São Paulo. E o João Senise, ele que é coordenador da rede Meu Rio. A você de casa também sempre o meu convite para participar, você que está acompanhando o debate pela tela da TV ou pela internet, acesse futura.org.br, participe conosco pelas redes sociais, acesse aqui também, vou colocar na tela para vocês o nosso canal no Facebook, facebook.com/canal Futuro Oficial, acesse esse post aí que temos a Isadora Faber, criadora do Diário de Classe, ela participará com a gente daqui a pouquinho também pela rede social, pela internet. Você pode colocar aqui o seu comentário, compartilhe conosco a sua experiência com o uso de tecnologia e o uso de redes sociais. Combinado? Meus caros, muito boa noite. Obrigado pela presença. A gente vai rodar aqui uma reportagem só para trazer um pouco para o público a perspectiva contemporânea, se é que eu posso definir assim, de um singelo uso de rede social. Vamos lá. Eles estão por toda parte. Se tornaram acessórios visuais e essenciais. Os celulares são os preferidos de jovens de 16 a 24 anos no acesso à internet, segundo pesquisa divulgada pela Fundação Telefônica Vivo, em parceria com o IBOP, Instituto Paulo Montenegro e a Universidade de São Paulo. O estudo, realizado em 2013, mostra que o equipamento é símbolo para a construção de identidades coletivas e possibilita desenvolver uma personalidade autônoma e independente. Em geral, os entrevistados disseram que estão mais engajados por causa da internet e acreditam que as novas tecnologias potencializam a atuação dos movimentos sociais. Esse resultado pôde ser visto quando 57% deles afirmaram que foram às ruas para manifestações após receberem avisos online. Uma das organizações de destaque foi o protesto que reuniu milhares de pessoas em junho de 2013, contra o aumento das passagens de ônibus no centro do Rio de Janeiro, onde a maioria dos ativistas marcaram presença nas ruas através das redes sociais. Muito bem, vou começar esse debate com o Luiz Fernando. A gente tem como base dessa nossa discussão hoje uma pesquisa que foi realizada tendo aí 4 eixos temáticos como relevância, né? A educação, o empreendedorismo, o ativismo e o comportamento. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, Luiz Fernando, quais foram as bases dessa pesquisa e que norte ela pode nos trazer para a gente também poder discutir um pouco mais no programa. Boa noite para você. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente estava muito curioso em tentar entender como é que o jovem se relaciona com tecnologia e especialmente com as redes sociais, visto que a própria atuação, o investimento social privado da Fundação tem sido direcionado também para este público. Então, serviu também como base para a gente pensar qual a melhor forma de interagir com tecnologia e o jovem brasileiro. Essa pesquisa, inclusive, foi um desdobramento de um trabalho anterior que a gente fazia, que era de gerações interativas. A gente observava o uso de crianças e adolescentes com tecnologia, televisão, o contato com games, com computadores e com celulares. E depois a gente viu essa potência para trabalhar com o jovem e eu acredito que a gente realizou essa pesquisa num momento muito oportuno,
porque o próprio questionário dela foi rodado durante as manifestações de 2013, durante as Copas das Confederações, o que a gente conseguiu capturar muito intensamente o espírito daquela época no que tange às manifestações que estavam ocorrendo aqui no país. Uhum. Eu vou botar aqui na tela para vocês, enquanto a gente faz mais perguntas para os nossos convidados, um pouco sobre essa pesquisa. Pedir para o Pierre colocar aí para vocês darem uma acompanhada no que a gente está falando. Tá aí, ó. Lula, informações, por exemplo, como essa, né? 71% dos jovens utilizam o celular para acessar a internet. Não é uma informação que traz aí um retrato muito novo, mas é uma informação relevante do ponto de vista de entender ali onde está esse acesso. O que você tem percebido de discussões sobre uso de tecnologia e uso de internet por parte de juventude hoje em dia no Brasil? Boa noite para você. Boa noite, boa noite. Eu queria saber o que fazem os outros 29%. Porque a sensação que a gente tem é que 130% dos jovens usam o celular o tempo todo. E, aliás, muita gente que reclama do celular, eu acho que assim, o problema do celular hoje é que ele é ainda uma interface muito ruim. Ele é um retângulo de vidro que quebra, que fica no seu bolso, a bateria não dura nada e você passa o tempo todo curvado em cima dele. Então, uma parte das críticas que as pessoas fazem com relação ao celular parece muito as críticas que se faziam no começo da internet. Olha, o cara fica na internet, o telefone fica ocupado o tempo todo. Na verdade, o que está acontecendo? Por que eles vão tanto para o celular? Porque ali você tem uma oportunidade de comunicação muito mais intensa e muito maior com os seus pares do que você teria. Você pode estar em um ambiente já se programando para o próximo, você pode, por exemplo, esse fim de semana em São Paulo teve a virada cultural, você pode se programar para encontrar amigos num show, de um show ir para outro, quer dizer, você tem uma ferramenta de contato social muito maior. E a hora que essa ferramenta te chama para uma ação, seja contra políticas públicas, seja contra ações sociais, decisões do governo, etc., você já está habituado a usar essa ferramenta, então é o próximo passo. Então, não é que eles foram para o celular para ir para as ruas. Não, eles já estavam no celular, eles já estavam na rua, quando alguém chamou, eles apertaram o botão. João, tem a sua opinião sobre esse sentido. O Lula está falando sobre a questão do aparelho em si, do celular. A gente percebeu na revolução pela qual nós estamos passando, revoluções do tipo a própria TV, o uso de fotografia está concentrado no celular, as questões relacionadas ali ao relógio também você tem acesso. Você tem ali no equipamento uma convergência de possibilidades. O que você interpreta como possibilidades hoje em dia a partir dessa informação? Boa noite, boa noite. Eu acho que já evoluiu muito o celular, né? A gente tinha, sei lá, uns 10 anos atrás o Nokia lá no joguinho da cobrinha, né? Pro lado pro outro. E hoje em dia você passa e-mail, você telefona, você faz chamada pro exterior de graça, você tem Facebook, você tem Instagram, enfim. Então acho que foi um aparelho que concentrou muitas ações num aparelho só. E talvez isso que tenha seduzido, vamos dizer assim, mais a juventude ao invés de ir para o computador, né? Celular, como você falou, você enfia no bolso e sai para qualquer lugar e consegue fazer milhares de atividades numa coisa só, pagar conta, enfim, sei lá, ler jornal, passar e-mail. Então, eu também me surpreendi com esse número, eu achei que seria 100% dos jovens já conectados, porque realmente hoje pensar em jovens sem telefone... Vou trazer então um dado socioeconômico para a gente tentar entender um pouco dessa pesquisa e o Luiz Fernando poder colaborar com a gente também. Sobre as redes sociais, 58% afirmam acessar a todo momento, várias vezes por dia, sendo que desses 58%, 66% estão na região nordestina e é a região que mais acessa as redes sociais. A gente pode até colocar na tela essa página da pesquisa para o Luiz Fernando falar um pouquinho em si. Sobre o conceito socioeconômico, Luiz Fernando, que reflexões você pode trazer com relação às regiões Norte e Nordeste, por exemplo, como os nossos dois outros convidados questionam ali justamente a necessidade de todos estarem conectados e nem todos estão ainda? Bom, acho que tem dois fatores que eu queria explorar aqui que podem ser bem interessantes. O primeiro em relação à internet na região Norte. Como a região Norte é a última região no país a ser conectada, ela já vem numa onda de conectividade já móvel. Então, por isso, dado esse crescimento, e inclusive porque infraestrutura... Do ponto de vista de infraestrutura. Numa Amazônia, por exemplo, você colocar uma torre de telefonia móvel por lá não é algo tão simples, ainda mais que no Brasil a legislação é municipal para a instalação de torres e antenas. No Nordeste, tem um ponto que eu acho bem relevante para a gente refletir, que é o papel dos clusters de inovação brasileiros. Você tem aqui Florianópolis, no sul, você tem o Ceará se transformando num grande polo de desenvolvimento de games,
O Recife, com o Porto Digital, tem cumprido um papel muito importante de fomentar o empreendedorismo por toda essa região. Campina Grande. Campina Grande também tem um grande polo de desenvolvimento tecnológico. Então, esses polos têm atraído muito esse jovem e mostrado para ele a perspectiva de poder empreender com a internet ou na internet. E essa onda que a gente vive hoje de criar plataformas, de criar aplicativos, isso tem atraído muito a juventude, independente de classe social. Essa é uma onda que veio para ficar, Lúlia. A criação de aplicativos, hoje em dia a gente consegue pesquisar aplicativo para tudo quanto é tipo de demanda. Sim. É uma onda que veio para ficar ou você acha que haverá uma mudança nessa onda daqui a uns 10, 15 anos? A gente vai ter uma mudança para ainda mais aplicativos, mas antes eu queria tocar um ponto importante, que é aquele cara que não está conectado, que está preso ao século XX. O cara que não está conectado vai trabalhar no quê? Ele está preso a uma época que a única informação que ele tem vem da mídia, da comunidade, da igreja ou do trabalho ou da família. Quer dizer, ele não tem muito espaço, ele não conhece a ferramenta, ele não tem muito para onde ir. E aquele cara, por que um cara, a gente tem, sei lá, no Piauí, por exemplo, no Acre, você tem mais celular do que gente? Porque aquele cara... No Brasil você já tem mais celular do que gente? No Brasil você tem 130% de celulares para pessoas, né? Então, por que nas regiões mais pobres você tem mais celular do que gente? Pense numa feira. Você vai numa feira, você está numa experiência de idade média. Você está comprando uma hortaliça de um agricultor que não tem nome. A hora que esse cara tem um celular, ele se transforma num cidadão. Ele sabe se o médico está no posto de saúde, ele consegue te vender coisas de fora da época da feira e ele consegue ter uma pequena unidade de empreendedorismo. Então, muita gente está usando o celular para acessar a rede porque isso é uma ferramenta empoderadora. Ele começa a se transformar num cidadão a partir do instante em que ele tem esse número, coisa que o número do RG ou do CPF nunca o deu. E dentro desse ambiente, é claro que, já que você vai ter cada vez mais celulares, cada vez mais pessoas, você vai ter cada vez mais aplicativos. Talvez os aplicativos não fiquem nos celulares. A próxima onda que a gente vai ver, você vai começar a ver aplicativo na sua casa, na sua geladeira, no automóvel, na privada, no banheiro, na televisão. Na televisão tem vários. Mas isso ainda não faz parte de uma camada da população que tem acesso a bens de consumo? Sim. Já comparando com um país com diferentes contextos como o Brasil, a gente citou agora a região norte, por exemplo. Mas veja, na região norte você já tem mais celular do que gente. E lembre-se que a gente já falou que celular era coisa de rico. A gente já falou que tablet era coisa de rico, como DVD, como TV de plasma. Eu acho o seguinte, eu acho que a coisa mais interessante para mim da classe C é que eles são extremamente pragmáticos na escolha do gasto. Então, se você for ver, a inovação em mobilidade no Brasil, ela vem da classe C. A classe C foi a primeira a usar SMS, foi a primeira a usar celular com 2 chips, é a primeira a ter 3 ou 4 planos de telefonia para ver com quem ela vai ligar, é a primeira a usar para não WhatsApp, estourar a conta, né? Para não estourar a conta. Sim. Então, quer dizer, eles têm uma necessidade bem clara e eles têm um uso muito claro da rede. Deixa eu pegar esse teu gancho, esse ponto de vista é bem interessante, pegar a opinião do João também. Nesse contexto da pesquisa ser feita no dia a dia, né, com o retorno de uma parcela da população que pode demandar aí novas estratégias para fornecedores, como é que você interpreta esse tipo de respostas vindo das camadas mais populares hoje em dia no Brasil? A gente, no Meu Rio, trabalha com mobilização em cima do poder público, na mudança de política pública. E nossos aplicativos, no início, foram criados apenas para computador. Né? E hoje a gente já vê que o tráfego de usuários pelo celular é quase 50% da nossa base, que são 170 mil membros no Rio de Janeiro. Então, assim, isso força também, não só a gente como outras organizações, a cada vez mais migrar para o mobile, né? E a cada vez mais a transformar as plataformas para uma coisa que você não precisa ficar ampliando o site para conseguir ler, né? Então, isso também vem um pouco por conta dessa oferta maior de celular para as classes mais baixas, né? Que também começaram a demandar serviços melhores, né? Você citou o hábito de leitura, eu vou trazer uma outra tela da pesquisa para o Luiz Fernando poder, obviamente, trazer uma outra reflexão e a gente colocar aí na tela, Pierre. Eu vou pedir para a gente colocar aí justamente essa parte da pesquisa ligada a atividades de educação na internet. Informação da pesquisa, 13% dos jovens afirmam ler livros digitais diariamente. Nesse sentido, a palavra diariamente faz muito peso na porcentagem. Que relação você faz com o hábito de leitura do brasileiro, com base nisso que o João falou? Deixa eu só fazer uma conexão antes com o que o Luli e o João falam aqui um pouco. A conectividade vai depender de classe social.
Pesquisas já apontam uma grande tendência de, em 2020, a gente vai ter mais de 5 bilhões de itens conectados. Ou seja, a nossa vida será conectada. É quase como uma segunda pele. Você quer dizer 5 bilhões de itens conectados? Só para a gente tentar traduzir um pouco. A caneta que você está carregando hoje estará conectada. Hoje a gente já vê hashi conectado, que você pode rastrear, inclusive, qual é a origem do peixe e a cadeia do peixe. O teu tênis já está conectado. A internet das coisas, que é tão falada hoje, e há uma tendência, inclusive no próprio Vale do Silício, que ele já está voltando às suas origens. E por isso a gente está vendo agora um crescimento muito grande do movimento maker pelo mundo e aqui no Brasil muito forte. A própria Prefeitura de São Paulo acabou de soltar um edital no começo desse ano para Fab Labs, para explorar muito mais essa coisa do fazer coisas conectadas. Então, a gente vai ver muito naturalmente essa conectividade independente de classe social. Você vai no mercado, você vai buscar uma receita, você vai comprar um produto e já vai te dizer o próprio carrinho vai te dizer a receita para você usar. E aí, olhando para a parte da educação, o aspecto de leitura, os índices de leitura do brasileiro já são baixos por si só, independente do digital. Porém, se você anda hoje de trem, de metrô, é muito comum você ver as pessoas lendo, comprando, inclusive você tem maquininhas em que você compra um livro de a R$1 a R$2. Só que agora a gente está vivendo a onda dos dispositivos portáteis de leitura vindo muito fortes por aí. O próprio o Kindle. Agora, aí tem um outro ponto. Aqui na pesquisa a gente perguntava especificamente de hábitos de leitura, na cabeça das pessoas veio o quê? Livro. Agora, nunca na história da humanidade se leu e se escreveu tanto quanto com o advento da internet. Olha a quantidade de dados que a gente produz. Mas isso é uma relação direta com a tecnologia ou com a formação dos indivíduos com um nível de educação mais avançado? A tecnologia exponenciou isso. E mesmo que você faça um comentário do mais pobre, 2 linhas que você escreva no teu Facebook, no seu Twitter, já é um estímulo à ação da escrita e da leitura. Diretamente associado. Exatamente. Por outro lado, o pessoal tem muita preguiça de ler também, né? Assim, e-mail hoje em dia, se você tem mais de 2 parágrafos, já era, você já perdeu, né? Então tem um pouco essa a paciência do usuário. Tem muita informação, mas tem às vezes pouca paciência de se aprofundar. É um pouco aquela coisa da superficialidade, né? Todo mundo tem acesso à informação, mas qual é a qualidade da informação que é produzida e que é lida? Lully. Eu acho um canal que eu acho muito mal explorado é áudio. Se você pensar, alguém que está no transporte público, sei lá, 2 a 3 horas por dia, todos os dias, tem um telefone e tem um fone de ouvido, por que a gente não tem ali um esforço de educação em áudio? Por exemplo, uma aula de inglês, por exemplo, uma aula de qualquer coisa, usando o canal de áudio, que é o básico do telefone. Acho que você chama de um esforço de educação de quem? Por exemplo, uma escola de inglês, coloca um curso de inglês no telefone celular, na forma de um aplicativo, o cara baixa em Wi-Fi e aí ele ouve no ônibus. Para mim, uma das coisas que mais me incomoda é a quantidade de tempo que é perdido no transporte público todos os dias. Não incomoda só você não, Lully, incomoda muita gente. Incomoda todos nós. Pois é. Deixa eu trazer agora também mais uma participante, já que vocês citaram o hábito da leitura, a questão do áudio, como o Lully muito bem trouxe para o debate. Vamos conversar pela internet com a Letícia Machado, ela que é coordenadora de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação da Bahia e coordena o projeto Escola Virtual com alunos das regiões rurais da Bahia. Olá, Letícia, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela participação no programa de hoje. Como é que você costuma traçar as suas estratégias para esse projeto Escola Virtual com os alunos, Letícia? Bom, nossas estratégias estão em cima daquilo que os alunos hoje se interessam mais. E, de acordo com a pesquisa de vocês, o interesse deles está sempre no digital, né? Trabalhar de forma interativa. Isso tem agradado bastante. Então, toda vez que nós vamos fazer nossas atividades diárias, nós procuramos sempre algo novo para que o aluno possa desenvolver a sua criatividade em cima dos conteúdos educacionais. E isso vem dando muito certo. Apesar de trabalharmos na zona rural,
Nesse sentido, Letícia, o que você pode exemplificar sobre algo novo, né? A gente está falando aqui sobre rede social, sobre produção de conteúdo audiovisual, uso de atividades com áudio, chats, sistemas de troca de mensagem. O que é o algo novo que os seus alunos demandaram recentemente a ponto de mudar as estratégias de metodologia dos professores? Por exemplo, nós fizemos um trabalho em que usávamos o blog para a criação da página da sala, daquela turma. E nós fomos acionados pelos próprios alunos pedindo que nós mudássemos a atividade de blog para Facebook, que era mais interativo, que era algo mais novo e recente. Isso nos surpreendeu, porque ao trabalharmos com alunos da zona rural, imaginamos que eles estão bem atrás dos alunos da zona urbana e, ao contrário, eles que nos sugerem atividades, sempre coisas novas, criativas, interativas e instigantes. Eu vou pedir para a Letícia continuar na linha com a gente, que eu vou trazer essa sua reflexão para o estúdio aqui e já volto a conversar com você, tudo bem? Tudo bem. Luiz Fernando, ela trouxe aí a experiência do blog, né, para o Facebook, né, conseguindo fazer uma análise aí razoável dos últimos 15 anos, né, o quanto o blog já se mostra uma ferramenta obsoleta, contemporânea, atual, e a relação com o Facebook. O que a pesquisa trouxe de informações, pegando esse exemplo da Letícia, que é a distância entre o jovem do meio urbano para o jovem do meio rural já não é tão grande no que diz respeito a conhecimento sobre tecnologia? A gente ainda tem um desafio gigantesco tecnológico. A própria Telefônica Vivo está conectando mais de 20 mil escolas rurais pelo país. Imagina o impacto disso na educação rural brasileira para os próximos anos. Uma coisa que chama muita atenção no que tange a educação é o comportamento do aluno frente à tecnologia e frente aos professores. Quando você vai conversar com muitos professores sobre tecnologia na educação, acho que até hoje isso vem se diluindo um pouco. Mas muitos têm resistência ou têm medo da tecnologia, achando que a tecnologia vai substituir o papel do professor. O que a pesquisa trouxe muito forte para nós é que este aluno não quer que o professor seja substituído pela tecnologia, muito pelo contrário. Ele quer essa interação olho no olho, o tocar entre o professor e o aluno. A mediação, a curadoria ainda tem relevância? Tem relevância para o aluno. Ele está dizendo isso para o professor. Fique calmo, você não vai deixar de ser um cara importante para a minha vida. Mas o que ele diz é, você precisa também se reciclar. Você precisa repensar o modelo de aula que você tem hoje. Se a gente parar para olhar as escolas, a sala de aula, a distribuição, até hoje, há 200, 300 anos, a gente aprende olhando na nuca do outro aluno. Quando você fala de tecnologia na educação, o que você está simplesmente colocando é um objeto que é um monitor na frente da nuca do outro aluno. O que o aluno está questionando é, eu não quero este modelo de olhar para a cabeça do meu colega da frente. Eu quero uma aula mais interativa, mais participativa, que eu possa sair deste ambiente da sala de aula e ir para a comunidade e fazer coisas que tenham maior relevância para a minha vida. Nesse sentido, Letícia, você percebe essa percepção do Luiz Fernando aqui de que as aulas, né, aquela aula do cuspe do giz, né, que a gente costuma dizer no âmbito da academia, do professor fazendo as suas exposições com o quadro negro e o giz, o que vocês conseguiram perceber de mudança aí na maneira de dar aula com relação às demandas dos alunos? Você citou agora há pouco aí uma demanda do blog para o Facebook, mas na prática ali, no dia a dia, na maneira como dar aula, o que veio de novo nos últimos tempos que você pode exemplificar para a gente? Bom, uma das coisas é que nós já estamos colaborando para essa mudança de paradigma, Luiz Fernando. Os nossos alunos, quando eles entram para assistir nossas aulas no MTech, que é esse programa que eu coordeno, o primeiro ano há uma dificuldade desse aluno, mas a partir da segunda unidade, do segundo bimestre, esse aluno já passa a se acostumar com essa nova ferramenta. E nós utilizamos, junto com os professores, uma tecnologia mais avançada para fazer com que essa aula seja mais dinâmica, como a lousa eletrônica, por exemplo. Nós fazemos uso diário, mesmo à distância, nós fazemos experiências práticas
para aproximar desse aluno. Então, esse aluno, ele já está se acostumando, ao invés de ter o professor presencialmente junto com ele, ter esse professor um pouco mais distante, mas com uma linguagem que o aproxima bastante desse professor. Então, eu acredito que daqui a 10 anos, a tecnologia não vai substituir o professor, mas o professor vai ter que mudar a sua postura de dar aula, fazendo uso da intermediação tecnológica. O Lully tem uma pergunta para você, Letícia. O meu medo é que a gente esteja pulando da frigideira para o fogo. Quando você troca de um blog, que é propriedade sua, para o Facebook, que é propriedade do Facebook, você, na verdade, está entregando o seu material didático na mão de um gigante tecnológico. Às vezes você também fala em lousa eletrônica, que é, na verdade, um aparelho tecnológico que torna o ensino mais caro. Talvez a mudança não esteja nem em aparelho, nem em demanda do aluno, mas em plataforma. Pega, por exemplo, vamos imaginar se todos os professores do Brasil tivessem, por obrigação, produzir uma única página na Wikipédia do conteúdo deles. Então, você é um professor de matemática do ensino médio, 6º ano, você tem que fazer uma página sobre alguma coisa do seu conteúdo por ano, o que é nada de exercício. A Wikipédia brasileira é, sei lá, multiplicar de tamanho por 5, por 6, por 7, e você mata todos os sistemas de ensino, que são outro grande câncer do país, e o aluno pode ter acesso a um livro didático gratuito, feito por todos os professores do país, mediado pela estrutura da Wikipédia e que pertence a todos. Eu acho que o grande problema hoje é que a gente está com tanta sede, tanta vontade de se conectar, que a gente corre o risco de se conectar errado, se conectar de um jeito caro, se conectar de um jeito que em 1980 se falava que uma televisão na sala de aula resolveria o problema e depois um videocassete nessa televisão. Mas não é um jeito que está conectado acompanhando uma demanda? Porque, por exemplo, a relação do Facebook com o mercado brasileiro é direta. Sim. Como ela acabou de citar justamente a questão da plataforma do blog para o Facebook. Não faz sentido acompanhar que o brasileiro está usando o Facebook, independente de quem é que é dono daquela plataforma? Por um lado, sim, quer dizer, como dizia o Milton Nascimento, né, o artista tem que ir onde o povo está. Por outro lado, eu te dou uma palavra só, Orkut. Se por acaso o Facebook resolve fechar as portas ou mudar de ideia, etc., tudo que foi colocado lá, vai para o lixo. Opções. Se você coloca na Wikipédia, ou em alguma plataforma pública, ou uma plataforma do governo, aquilo nunca mais se perde. Meu medo é esse, sabe? É que no afã de satisfazer o aluno, você acaba entregando uma coisa que torna a vida dele pior no futuro. Letícia, queria agradecer a sua participação no debate de hoje. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas de desejar sorte aí para a sua atividade junto com seus alunos. Até uma próxima oportunidade, tá, Letícia? Até, boa noite a todos. A você de casa, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para continuar conversando aqui no Sala Debate sobre juventude e a relação da juventude com a tecnologia a partir de equipamentos e redes sociais. Não saia daí, porque o programa volta em pouco mais de 1 minuto. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre a relação da juventude com a era digital, até que ponto os meios de comunicação, as ferramentas virtuais trazem aí novas nuances no sentido do comportamento de pessoas com a idade entre 14 e 29 anos. Aqui no estúdio conosco o Luiz Fernando Guggenberger, ele que é gerente da Fundação Telefônica Vivo, o Lully Hattfarer, ele que é professor de comunicação digital da USP, e o João Senise, coordenador da rede Meu Rio, que até agora estiveram conosco aqui debatendo no primeiro bloco. Você de casa pode mandar comentários pelo Facebook, pelo Twitter, acesse aí as nossas páginas nas redes sociais e deixe seu comentário para os nossos entrevistados aqui. A nossa equipe foi às ruas procurar entender um pouquinho como o cidadão carioca tem ali uma relação direta ou indireta com a tecnologia. Vamos ver o que trouxe essa pesquisa. A gente está aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro para saber dos universitários qual é a importância das redes sociais na sociedade contemporânea, principalmente nos movimentos de mobilização. O que é muito comum da gente ver é aquilo ali, ó, um grupo de amigos, sempre com 1 ou 2 jovens conectados. Vamos chegar perto aqui para ver o que ela está mexendo. Dá licença, a gente viu você conversando e mexendo sempre no celular. O que você está mexendo aí? Não, eu estava verificando meu e-mail, por causa que eu estou à espera do e-mail da minha professora de inglês para eu estudar para o conteúdo da prova.
Mas você estava vendo isso aonde? Na rede social? Eu estava acessando o Hotbin, mas eu também estava acessando o Facebook para eu manter contato com os colegas e me informar sobre um conteúdo que eu estudo. De uma forma mais global, o que você acha? Qual a importância da rede social hoje em dia? Cara, de uma forma global, eu acho que eles usam como um veículo de compra e venda, né? Sei lá, eu acho que hoje o mundo gira em torno da internet, em torno das redes sociais, para tudo. O que você tanto vê aí? Você está na rede social? Tô na rede social. Assim, atualmente a gente mexe no celular para tudo. A gente faz trabalho pelas redes sociais, a gente vê notícia pelas redes sociais, facilita muito a nossa vida. Qual é a importância da rede social hoje em dia, nos dias atuais? Do lado bom, né, eu sou professora aqui da universidade, estou sempre em contato com os meus alunos, quando tem notícias importantes relacionadas ao que a gente está vendo em sala de aula, eu sempre compartilho, a gente tem um relacionamento mais próximo. Mas o lado ruim é que os alunos, às vezes, ficam mais concentrados na rede social do que na aula. Qual é a importância das redes sociais atualmente, nos dias atuais? Assim, o que acontece? Algumas pessoas acabam viciando e isso se torna prejudicial para a saúde também. Mas é altamente importante para a comunicação mesmo, mas tem que saber utilizar. Dá para saber utilizar? É possível uma pergunta como essa num assunto como uma rede social, Lula? Beba com moderação. Na verdade, o que acontece? É uma ferramenta poderosa? Sim, é. É uma ferramenta super poderosa, dá para a gente usar para um monte de coisas, mas não tem nenhum planejamento. Então, antigamente a gente tinha problema de fome no Brasil e no mundo e tal, e agora o grande problema que a gente tem é de obesidade. Por quê? Porque tem caloria vazia e os caras se entopem de caloria vazia. E a gente está criando com a mídia social a mesma coisa que a gente criou com a TV popular, de baixa qualidade, que passa aqueles programas de reza e milagre. Meu grande medo é que a gente esteja desperdiçando o potencial maravilhoso que a rede tem de formar, de debater, de discutir e gerando um monte de gente autocentrada, que só olha o próprio umbigo, mimada, que só vê aquele mundo que conhece e que não sabe nem debater. Né? Quando eu falo alguma coisa, o cara discorda de mim e fala, você é feio, bobo e chato. É a opinião aqui do Roger, ele traz uma opinião pelo Twitter. Obrigado, Roger. Vejo muitos jovens que se isolam da realidade. Já vi rodas de amigos conversando apenas pelo celular. João, o que você tem a dizer sobre esse comentário do Roger, por exemplo? Você já deve ter frequentado aí algum barzinho, algum restaurante, algum ambiente onde estava todo mundo ali. Sim, eu mesmo já cometi esse erro de... É um erro disso? No mínimo deselegante, né? Você tá tipo aqui agora e eu pegar meu celular e começar a te mandar um WhatsApp. Assim, não faz muito sentido, mas infelizmente acontece. Eu concordo com o Lula, acho que é meio um beba com moderação, assim, sabe? Tem certas horas que não é para você estar conectado, né? O contato pessoal também é muito importante. Vamos a mais participações e mais informações sobre a pesquisa. Colocar aí na tela para vocês. Luiz Fernando, para você poder também nos auxiliar na interpretação desses números. Participação cidadã. Para 52% dos jovens, a internet aumenta a participação das pessoas em manifestações e movimentos sociais. 43% consideram que produzir e compartilhar conteúdos nas redes sociais sobre causas são formas muito eficazes de protestar. O que a gente passou a perceber com essa pesquisa e nos orientou, inclusive, para o nosso programa de voluntariado corporativo, hoje, quando você ouve a palavra voluntariado, ela está muito relacionado a pintar a parede, contar a historinha para a criança, arrecadar alimento ou agasalho ou doar sangue. Isso, nada contra, e isso ainda é vital para a nossa sociedade. Necessário em muitas circunstâncias. Porém, este jovem conectado, que é multiplataforma, ele é multicausas. Sim. Ele começa a clusterizar em diversas causas, em diversos momentos, e muitas vezes ao mesmo tempo. Então, até com a pergunta anterior, eu estou ali na roda de conversa no WhatsApp, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo o cara aqui que está do meu lado, ao mesmo tempo eu estou mexendo com outra coisa, e etc. e tal. Então a gente começa a perceber que cada vez mais o jovem está engajado no movimento de cidadania, que vai além do próprio voluntariado, sim, cujo conceito está baseado na doação do bem mais precioso de qualquer ser humano, que é o tempo. Sangue já vai ter um sangue sintético, mas tempo você não consegue recuperar. E é o seu bem mais precioso num mundo tão veloz e tão dinâmico que a gente está vivendo hoje. Então, a gente passou a perceber pela pesquisa que
o jovem está multi-engajado em multi-causas e ele usando a internet como uma grande catalisadora dessas ações dele. Exemplo, ele está assinando uma petição online, ao mesmo tempo ele está lá doando para crowdfunding, mobilizando amigos para doação via crowdfunding. Ele está fazendo uma selfie dele pintando a parede para inspirar as pessoas, ó. É legal tirar selfie, mas é legal tirar uma selfie do bem. Reclamando dos problemas da escola. Esse é o exemplo que nós vamos mostrar agora. O Luiz Fernando nos trouxe algumas considerações que nos permite convidar a nossa próxima entrevistada, a Isadora Faber. A Isadora foi criadora da página no Facebook Diário de Classe, que ganhou repercussão aí ao relatar problemas na sua escola, e ela está na linha com a gente para participar do programa agora pela internet. Isadora, muito boa noite para você, tudo bem? Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Boa noite. Isadora, o que você tem a dizer a respeito da linha do tempo com relação à criação da sua página no Facebook relacionada ao Diário de Classe e a tudo que aconteceu na sua vida depois disso, na criação da ONG e o seu envolvimento com mais propriedade em algumas causas? Bom, eu criei a fanpage, não sabia mais ou menos o que ia acontecer, né? Eu só esperava que as pessoas vissem a realidade da minha escola pública na época. E, na verdade, essa página repercutiu e eu pensei que ia chegar a 100 seguidores, só que chegou a 500 mil. E daí reformaram a minha escola e eu recebia muitas mensagens de outros estudantes e outras pessoas falando que também tinham problemas nas escolas e que precisavam da minha ajuda, queriam a minha ajuda. Só que eu não conseguia ter acesso, assim, eram pessoas de outros lugares. Eu moro em Floripa e eram pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, lá do Nordeste. E os meus pais me ajudaram a criar uma ONG. A gente ainda não realizou os projetos, mas eu estou lançando essa semana um site que é Diário das Escolas, que é tipo um diário de classe, só que para todo mundo, assim. As pessoas podem ir lá fazer uma denúncia do colégio e postar fotos falando o que tinha acontecido. E também fui convidada para participar de várias palestras, vários congressos sobre educação, que realmente abriu portas para mim, assim, foi muito importante. E como é que você interpreta, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre o poder de mobilização das redes sociais ou não, né? A capacidade que as redes sociais têm de fato levar pessoas às ruas, de promover discussões que não fiquem ali na bravata, naquela discussão mais insossa da rede social em alguma situação, por exemplo. Como é que você interpreta o potencial de redes sociais para a promoção de debates que de fato representem alguma discussão que traga aí benefício para a qualidade de vida ou que traga relevância para alguma discussão fora da cena virtual? Olha, de uns anos para cá, abriu muito meus olhos essa função do diário, porque eu realmente acreditava que a internet era para entrar em contato com os amigos, só comunicação, assim, compartilhar piadas. E o Diário de Classe deu resultado, reformaram a minha escola e eu percebi que dá para tirar o que existe na internet e tornar isso realidade. Então, eu percebi que é uma ferramenta muito importante, assim, para todos nós, que a gente pode organizar várias coisas pela internet e pode tirar isso, tornar realidade. Então, sabendo usar é muito importante, assim. Tem milhares de alunos que só usam para comunicação, como eu estava um tempo atrás, mas tem pessoas que realmente conseguem conhecer outras pessoas para realizar projetos e isso está melhorando muito, assim, faz muita diferença. Luiz Fernando, o que o perfil da Isadora traz relacionado ao perfil que a pesquisa trouxe quando o assunto é ativismo, é justamente um pouco do que você estava falando, a participação cidadã? A pesquisa mostra essa vontade do jovem de transformar o mundo que a gente está vivendo hoje. Mas o caso da Isadora ele é muito emblemático para demonstrar, pelo que aconteceu com ela, o reflexo da sociedade que a gente vive hoje. Que a gente não pode achar também que tudo que está ocorrendo na sociedade é por causa da tecnologia. A tecnologia ela é reflexo da sociedade. A página do Diário de Classe, enquanto você continua a sua fala, pedir para colocar aí na tela a página da Isadora Faber. Por favor. A sociedade, a tecnologia hoje ela é nada mais do que reflexo da própria sociedade que a gente está vivendo hoje. Então, coisas que o Luli e eu, quando fui criado pelos meus pais, três aspectos importantes que eles diziam que não se deve discutir: política, religião e futebol. Hoje são as três estruturas em que mais a gente está discutindo nas redes sociais. E é o que mais está mostrando a polaridade que a gente vive de sociedade. Ao mesmo tempo está revelando as pessoas se posicionando sobre esses temas, discutindo esses temas,
mas ao mesmo tempo mostra o quanto que a gente está intolerante com esses temas, o quanto a gente tem dificuldade de lidar com essa diversidade de opiniões. Luli. E na verdade aumenta a intolerância, porque a ferramenta ajuda para isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, o trabalho maravilhoso dela ali, ela está entregando tudo isso de graça para o Facebook, que, de novo, pode morrer ou pode fazer o que quiser com ele. Mas o grande problema que a gente tem é que essas redes, elas não são organizações cujo planejamento delas é estimular o debate. Elas são estruturas de entretenimento, que o único objetivo... Entretenimento quer dizer manter dentro. Né? Entreter alguém é manter alguém preso dentro das paredes. Mas, por exemplo, o que aconteceu nas eleições do ano passado, né? Aquele acirramento dos ânimos, não foi um debate? Então, mais ou menos, porque qual é a ideia principal do Facebook? É te manter lá dentro. Para te manter lá dentro, ele vê assim, olha, se você coloca alguma coisa do Aécio e da Dilma, eu clico uma vez na Dilma, 2 vezes na Dilma, 3 vezes na Dilma, ele para de mostrar coisa do Aécio. O resultado, eu começo a ver só a Dilma. E eu começo a enxergar um mundo que é cada vez mais mimado e cada vez mais torcido para o meu ponto de vista. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho uma grande câmara de eco, um grande espelho do meu mundo. João, e aí as pessoas não conseguem debater. Pois é, o que você acha disso? O Luli trouxe ali uma questão importantíssima relacionada diretamente ao modelo de negócio, né? A quantidade de cliques direciona ali certo conteúdo, existe toda uma discussão sobre a retenção de dados de quem está acessando a internet. Como é que você interpreta esse tipo de assunto relacionado à juventude e à capacidade até intelectual de muitos jovens entenderem o que de fato está acontecendo? Um grande problema do Facebook também é aquele negócio de tudo de graça, mas não é de graça, né? Então você tem que patrocinar o seu post para a pessoa ver, você tem que fazer um push de pedir para milhares de pessoas compartilharem aquilo para ter relevância e isso ser mais visível para as outras pessoas. Então é meio que uma guerra ali de visibilidade, né? Isso, digo, monetariamente, né, pagando, e também de, como teve muito na época de campanha, robô, né? Robô para um lado, robô para o outro, para tentar comentar e trazer aquela relevância. E tem esse problema também de, no momento que você começa a curtir determinados assuntos, o antagonismo some. E você começa a ter um Facebook, enfim, uma rede social apenas com a sua visão. E aí você perde o debate. Acho que esse é o grande... em torno do próprio umbigo, né? Exatamente, é o grande problema. Luiz Fernando. Veja, mas acho que a gente não tem que se concentrar aqui na discussão só em torno de uma única plataforma como é o Facebook. Verdade. Sim. Porque hoje você pega, por exemplo, se você pegar as eleições, o Twitter, as pessoas acabam olhando as hashtags como maquininha de cassino, que fica dando clique toda hora naquela hashtag para ver o novo comentário que está surgindo lá. Para daí interagir. Então, o mecanismo todo de todas essas plataformas é que está favorecendo a isso. Vamos lá trazer aqui mais algumas informações. Temos perguntas. João, um pouquinho mais sobre a atuação do Meu Rio. A gente vai colocar na tela aí um pouco das plataformas para você poder também explicar para o público como essas ferramentas podem ser utilizadas. Nossascidades.org. O que você tem a dizer? Eu queria aproveitar o assunto educação da Isadora, uma mobilização que a gente fez. A gente trabalha com pressão por mudança de política pública, né? Tentando ser mais um canal do que uma ação. Então, é aproximar o cidadão comum do tomador de decisão. Pode ser o prefeito, o governador, o secretário, enfim. E teve uma mobilização muito interessante de educação que foi com a escola Friedenreich, que fica ali no Maracanã, uma das melhores escolas do Rio. É aquela escola onde teve uma discussão sobre remoção, a questão Exatamente, indígena. Está do lado da aldeia Maracanã. Exato. E que o governo... Excelentes resultados, né? Diga-se de passagem. Sim. O governo queria remover a escola dali. A primeira desculpa era para fazer um estacionamento para a Copa. E aí depois viram que não colava muito e mudaram que era para fazer uma quadra de aquecimento, né, para os jogos. Então, iam tirar uma das melhores escolas do Rio para fazer uma obra para 15 dias de competição, né? Então, a gente recebeu uma carta de uma aluna de 6 anos, a Bia, contando desse problema, contando que ela estava muito apreensiva de ter que sair da escola que ela gostava, enfim. Então, a gente fez uma grande mobilização, juntou mais de 14 mil pessoas, uma pressão em cima do governador, Cabral na época, e da secretária de Educação Municipal, que era a Cláudia Costin, também. E depois dessa pressão de assinatura, enfim, de participação, a gente montou uma câmera, a gente instalou uma câmera num terreno próximo para ficar de olho, de guarda, que a gente chamou, na escola. Porque
porque tinham receio de que a escola fosse demolida durante o recesso. Então a gente instalou uma câmera 24 horas por dia para monitorar e as pessoas se inscreviam como guardião. Então, se alguém visse alguma coisa suspeita, acionava o botão, a gente era avisado e aí mobilizava todo mundo para correr para lá e a ação surtiu efeito, né? Exatamente. A escola lá está e a rotina foi continua. 1 ano e tanto de mobilização, mas a escola permanece lá. Deixa eu trazer de volta a Isadora para o nosso debate. Isadora, você percebe na sua comunidade acadêmica, nos seus amigos, nas pessoas que têm a sua idade, a mesma percepção que você teve? Você acha que esse tipo de ação do seu diário de classe trouxe desdobramentos para os seus colegas? Olha, eu me sinto muito diferente, assim, dos meus colegas. Na verdade, na outra escola, logo que eu criei, eu me sentia sozinha. Todo mundo tinha uma opinião totalmente diferente da minha. Ninguém imaginava que eu, com 13 anos, ia criar uma fanpage para melhorar a educação na minha escola e depois para o Brasil. Então, na verdade, a maioria dos meus amigos, eles se concentram em cinema, jogos e só festas. Daí, às vezes, eu fico lá falando, vamos me ajudar a fazer um projeto para a ONG. Daí, dou um incentivo e aí eles começam a mudar, assim, a tentar me ajudar. Mas é bem diferente mesmo. Eu me sinto meio sozinha, às vezes. Isadora, eu vou fazer um ping-pong com você aqui agora com relação aos temas da pesquisa, né, para saber qual é o seu perfil. Você tem alguma percepção do uso das redes sociais para a sua educação? Como? Desculpa. Você utiliza as redes sociais de alguma maneira para a sua capacitação pessoal no âmbito da educação? Para que você usa? Eu uso para tudo, assim, tipo, para videoaulas, para receber atividades de professores por e-mail, para pesquisar sobre mais matérias. Tipo, me ajuda bastante. Tem planos para empreender em algum momento? Você faz parte de uma pessoa com perfil empreendedor ou ainda não? Não sei te dizer, eu acho que ainda não. Ainda não, está cedo ainda. Do ponto de vista do comportamento, você diariamente utiliza a internet, as redes sociais, os smartphones, tablets, em que momento do dia e em que circunstâncias? Eu utilizo mais ou menos durante a tarde. Eu estudo de manhã, daí eu chego em casa, normalmente atualizo, assim, o meu celular, tudo, e aí é só, se eu recebo um WhatsApp, eu vou lá e respondo, é só isso, mais ou menos. Você estuda de manhã e não utiliza na parte da manhã, durante as aulas, durante a rotina da escola? Olha lá, hein? Não, durante as aulas não. Bom, sobre o ativismo nem precisa perguntar, porque, obviamente, a criação do Diário de Classe é uma resposta direta para a sua mobilização. Isadora, queria agradecer a sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Vamos lá, Luiz Fernando, mais temas da pesquisa. A gente tem aí o empreendedorismo, por exemplo, que a gente ainda não falou a fundo, né? O que a pesquisa trouxe de informações relevantes a respeito do empreendedorismo e as redes sociais e a tecnologia? Quando a gente perguntou para os jovens se no horizonte de 5 anos ele tem alguma ideia de abrir um negócio, de ter o seu próprio negócio e ganhar dinheiro com a internet, 27% desses jovens responderam que tem isso no radar deles para 5 anos. Jogando para o horizonte de 10 anos, esse índice aumenta para 33%. Cruzando com uma outra pesquisa que a Telefônica faz globalmente, que é a Telefônica Millennials, esse índice está muito próximo dos índices de toda a América Latina, Ásia, porém Europa, o jovem europeu ele vislumbra no horizonte de 5 anos, só 16% dos jovens vislumbram criar um negócio. Aí está uma explicação da crise europeia hoje, de países como a Espanha, em que o índice de desemprego dos jovens é altíssimo, ele não vê perspectiva, a educação não é formatada para o jovem. A luz no fim do túnel não está tão acesa, né? Exatamente. Então isso para a gente foi muito curioso. Outro aspecto interessante, a gente fez um e-meter, colocou um aplicativo em 10 computadores de 10 internautas com a permissão deles, etc., e monitorou durante 30 dias os seus usos. 5% a gente considera de uso mais avançado, ou seja, a gente tem um desafio aqui interessante, e o Silvio Meira fala muito bem disso, de aprenda a programar para você não ser programado. E isso, por exemplo, para a Fundação Telefônica fez muito sentido, porque nos orientou, junto com a Fundação Lemon, a criar um movimento no Brasil de programação, que é o Programa E, de estimular os jovens, as escolas, a ensinarem a programação, não para formar programadores,
mas sim porque essa habilidade da programação ajuda muito no raciocínio lógico-matemático desta geração, na construção de ideias, que são aspectos ultra importantes para qualquer empreendedor. Mais informações aqui, Luli, para você e para o João poderem participar. Sobre empreendedorismo, 60%, coloquem na tela para mim, por gentileza, para a gente poder opinar em cima da imagem. 60% sabem utilizar a internet para planejar ou desenvolver uma ideia empreendedora. 56% sabem onde buscar apoio para criar ou estruturar o negócio, que é uma informação relevante, né? Você saber onde dar o primeiro passo. E 41% sabem onde obter financiamento. O que esses números trazem para você, Luli? Bom, tem um lado muito bom e um lado ruim. Vamos começar pelo lado muito bom. Se você pega uma geração atrás, uma quantidade muito grande de pessoas queria trabalhar, queria fazer um concurso público ou ir para o Banco do Brasil para ter para assim, se garantir para a vida e ter estabilidade, etc. Esses caras hoje não pensam nisso. Isso é um lado bom e um lado ruim. O lado muito bom é que um monte de gente, se o cara vai ser empreendedor, é o cara que mais trabalha, né? Um monte de gente quer trabalhar o tempo todo, se ele quer ser empreendedor, ele vai trabalhar furiosamente. Isso é bom, porque é sinal de alguém que está querendo participar da cadeia produtiva. Isso é ruim porque é o capitalismo selvagem, né? É o indivíduo querendo fazer uma coisa em troca de dinheiro e tal, e cada vez mais seguir o modelo americano, que foi o modelo que gerou a crise mundial. Então eu acho que, na verdade, o que a gente está numa infância do mundo digital. Um monte de gente está usando, um monte de gente está percebendo que é importante usar. Agente Brasil, Agente Mundo. Agente Mundo e, em especial, Agente Brasil. Eu acho que nesse ponto o Brasil está no mesmo passo que o mundo, porque a gente tem uma internet muito avançada, graças aos esforços de gente como Silvio Meira e do Comitê Gestor. Mas eu acho que o que acontece? A primeira etapa, você vai se entupir de tudo quanto é porcaria que tem ali. Aí você vai começar a descobrir nas porcarias que tem ali alguma coisa interessante para fazer, como a Isadora mostrou muito bem, e a partir dali você vai começar a desenvolver outras coisas. A única questão que eu acho complicada é que, quando a gente fala em programação, o mundo digital hoje, ele esconde toda uma ideologia desses grandes gigantes atrás da programação. Antigamente, você lia um texto, você sabia se esse texto ele era enviesado, se ele era comercial, se ele tinha um monte de coisa. Hoje você não sabe. O aplicativo é limpinho e quando se diz programe ou seja programado, é que eu acredito que no futuro próximo todo mundo vai ter que saber código, porque é a única forma de você conseguir interpretar de verdade o que está ali. Então, eu acho que a gente já conseguiu muita coisa, mas a gente não fez 5% do que precisa fazer. E eu acho que o ponto mais importante agora é você ter alguma espécie de estratégia para lidar com essa riqueza. Deixa eu trazer algumas considerações dos nossos internautas para vocês poderem opinar a respeito. O Alton Gonça fala o seguinte: olha, o conhecimento adquirido por muitos nas redes sociais é vasto, mas com a profundidade da falange de um dedo mindinho. Opinião. A Vanessa Costa, falando pelo Facebook, o Alton comentou pelo Twitter: não há mais volta, cada mochila na escola com ter um celular e com internet, como qualificar, como aproveitar essa ferramenta? João, se atreve a responder a nossa querida Vanessa? Logo para mim que você mandou essa? Manda brasa. Cara, não sei. Eu concordo com ela que não há mais volta. Agora, por outro lado, o professor também não vai ser substituído. Então, acho que é encontrar aquele caminho do meio termo que parece que eu estou fugindo dessa pergunta, mas não estou. Eu estou achando muito nebuloso ainda. Sinceramente, eu não consigo te dar uma opinião Lully, fechada. Algum comentário para deixar a Vanessa um pouco mais com o ego afagado? Eu tenho. Eu acho que se ela se mantiver inquieta e insatisfeita, tentar tirar mais daquilo que é dado, eu acho que ela consegue levar mais coisas. Todo mundo está acessando o celular, isso é uma ótima notícia. Até pouco tempo atrás, como é que você ofuscava uma rebelião? Você cortava informação. China ainda tenta fazer isso, a Arábia Saudita ainda tenta fazer isso. A União Soviética, a Rússia já partiu para a segunda etapa, que é, olha, agora eu já percebi que não dá para esconder a informação, então eu tenho que mentir loucamente. E você vê que lobby de tabaco, um monte de lobbies usam mentira, o aquecimento global usam isso. Então o que é interessante é que a internet ela é muito legal, só que você tem que pedir mais dela, você tem que se acostumar com ela e querer muito mais. Luiz Fernando. Eu acho que a gente precisa, em especial nas escolas, trabalhar e capacitar os nossos jovens e os alunos em geral a serem buscadores e polinizadores. Boa. Sim. Hoje você não precisa decorar mais as 27 capitais brasileiras. Joga no Google. Sim. Você tem que ensinar esse aluno onde buscar e como buscar,
quantos links ele tem que visitar para formar a sua opinião e como é que ele cruzar. Que tipo de link também, que é o mais importante. Exato. Eu acho que a discussão mais profunda na educação que a gente tem que fazer um pouco é ética, valores, a relação humana que está precisando. Se você explorar as tendências na tecnologia, por exemplo, comunidade de biohacking, por exemplo, imagina você usar o seu corpo como experimento para hackear a tecnologia. Tá louco. Para onde pode ir? Não, e uma coisa importante. Gente, estamos chegando ao final do programa. Peço a gentileza para vocês, Lully, suas considerações finais. Muito obrigado pela participação. A gente sabia que não ia esgotar um debate como esse em uma hora, mas não passou só 10 minutos. É o que eu também tenho imaginação. Por Bom, favor, suas considerações finais. Acho que um ponto importante é... Falou-se de ética. Ética, acho que a última vez que se pensou em ética já faz mais de 200 anos e o grosso que se fala de ética ainda é Grécia Antiga. Está tudo mudando. A gente tem que pensar sobre a internet. A gente está deixando a internet acontecer e a gente tem que se questionar o que raios é cada coisa que a gente mexe. E isso é uma coisa que ninguém faz. Luiz Fernando, obrigado pela participação, suas considerações finais. Obrigado. Eu acho que a gente tem um pouco se apaziguar com as mudanças que a gente está vivendo hoje. Eu garanto que a transição da sociedade agrícola para a sociedade industrial causou rupturas, causou temores nas pessoas. A gente já está vivendo essa revolução da era do conhecimento. Então, um intervalo de tempo muito mais curto, né? Exato, precisamos se apaziguar um pouco com essas mudanças. João, obrigado pela participação, boa noite para você, seus comentários finais. Não, eu concordo e acho que a vantagem é que o jovem hoje é muito mais crítico e muito mais questionador. Então, essa melhoria de qualidade de informação, essa melhoria de sistema, essa melhoria de aplicativos deve vir numa velocidade mais rápida por conta de uma pressão maior dos principais consumidores, que são os jovens. Esse é um outro debate, né? Se o jovem de uma geração ou de outra é mais crítico ou mais questionador, isso aí dá conversa para mais de metro. Mas enfim, meus caras, muito obrigado aí pela participação. Até uma próxima oportunidade. Queria agradecer também a Letícia Machado, que participou conosco pela internet, diretamente da Bahia, e a Isadora Faber, que falou de Santa Catarina também. E a todos vocês que opinaram, participaram, mandaram comentários pelas redes sociais. O meu muito obrigado pela audiência. E a gente lembra que o programa reprisa no domingo às 9 da noite e continua aí para a posteridade na internet, no site do futura.org.br. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.